Olá pessoal, essa é a primeira aula de 3 sobre polinômios e o objetivo dessa primeira aula é a gente fazer a definição de polinômios, a classificação quanto ao grau e ao número de termos, falar sobre a raiz do polinômio, o que é a raiz do polinômio nulo, idênticos e trazer alguns exemplos para deixar mais entendível essa ideia de polinômio, tá? Então, basicamente, um polinômio ele vai ser uma expressão algébrica e essa expressão algébrica ela vai ser formada por monômios, tá? Essa expressão ela é conhecida como monômios quando ela possuir números, letras e seus expoentes separados apenas por multiplicação. Os números eles vão ser conhecidos como coeficiente, né? Ele vai acompanhar ali a letra e a letra ela vai ser conhecida como parte literal. Para ficar mais simples essa ideia, é só a gente pensar aqui em 3x ao quadrado, tá? Em 3x ao quadrado, a gente tem que o coeficiente aqui vai ser o 3, então 3 é o coeficiente, e esse coeficiente também pode ser chamado, né, de parte numérica, tá? E o x ao quadrado vai ser a parte literal. Parte literal. Aqui em 4ax, a mesma coisa. O 4 vai ser o coeficiente ou a parte numérica, né? E o ax vai ser a parte literal. Então, esse 3x ao quadrado e esse 4ax aqui, eles são monômios, tá vendo? São monômios que tem coeficiente e parte literal. E a união desses monômios, né, que no caso aqui vai ser por adição e subtração, né, ela vai formar um polinômio. Então, é só a gente pensar no seguinte polinômio, né? Vamos supor aqui 2x ao cubo menos 4x quadrado mais x menos o 7, né? Onde estão os monômios aqui? Os monômios são justamente cada partezinha dessa, tá vendo? Que são separadas por quem? Por subtração e adição, tá vendo? Então, para a definição de polinômios, a gente tem que entender que um monômio, cada monômiozinho desse, vai formar um polinômio a partir do momento que eles vão se juntar, né? Através de adição ou subtração, igual esse polinômio aqui, tá? Entendeu? Entendido? Agora, em relação à classificação dos polinômios, a gente pode classificar eles de duas formas. E a primeira delas é quanto ao grau desse polinômio. O que seria o grau do polinômio, Lucas? O grau do polinômio, basicamente, é a maior potência, potência de uma variável. Como assim maior potência de uma variável? Eu vou colocar o seguinte exemplo para vocês, né? Vamos supor o seguinte polinômio. 2x ao cubo menos 4x quadrado menos x menos 7, tá? Qual é a classificação desse polinômio, né, em relação ao grau dele? Já que a gente está falando que o grau é a maior potência de uma variável, se a gente olhar para esse polinômio aqui, qual é a maior potência aqui? É o 1? É o 2 ou é o 3? É o 3, né? Porque 3 é maior que 2, que é maior que 1. Então, o grau desse polinômio aqui é 3. Por que grau 3? Porque ele é a maior potência do polinômio, né? E, Lucas, qual é a variável aqui nesse caso? A gente viu que variável é justamente a letra, né? E qual é a letra desse polinômio aqui? É x, né? A letra é x. Então, qual é a maior potência de x? 3. Então, se pedisse para classificar esse polinômio, a gente poderia dizer que é um polinômio de grau 3, tá? Só que como na matemática nem tudo são flores, né? O polinômio ele pode ter mais de uma variável. Nesse caso aqui ele tinha uma só, né? Que no caso é o x. Só que e se ele tiver mais de uma variável, como nesse exemplo aqui, 2xy mais 4x quadrado, y ao cubo, menos 5y a quarto? Como que a gente faz para encontrar o grau? É bem simples. Para encontrar o grau desse polinômio aqui, é só a gente somar o grau dos expoentes de cada variável. Como assim, meu Deus?
Primeiro, quais são as variáveis aqui desse polinômio? Olha, variável é a parte literal. Então, tem a variável x, né? E a variável y, certo? Ok. Já que a gente tem que somar os expoentes de x e y, vamos fazer por partes. A gente tem aqui, primeiro, o 2xy. Então, qual é a parte literal? O x e o y, tá? Então, aqui, qual é o expoente de x e qual é o expoente de y? Quando não tem nada, o expoente é igual a 1. Então, o expoente de x é 1 e o expoente de y também é igual a 1. Logo, o grau dessa partezinha aqui de x e y é quanto? A gente vai somar 1 com 1. Logo, o grau é 2. Grau 2, tá? E aí a gente faz com o próximo. 4x quadrado y ao cubo. A gente tem que olhar só para o x e para o y, tá? Então, qual é o grau de x? O grau de x aqui é 2. E qual é o grau de y? O grau de y é igual a 3. A gente soma 2 com 3, que dá quanto? 5, né? Então, grau 5. E por último, a gente tem o 5y a quarta. Olha só para o y nesse caso, né? Então, qual é o grau de y? 4. Então, grau 4. Se a gente olhar para cada um desses graus aqui, qual é o grau maior, né? O grau maior é o 5. Logo, se a classificação do polinômio quanto ao grau é achar qual é o maior grau desse polinômio aqui é quanto? 5. Então, esse polinômio é um polinômio de grau 5, né? Esse polinômio total aqui, ó. Esse polinômio total, ele tem grau 5, tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz quando ele tem mais de uma variável. Só que a gente também pode classificar o polinômio, né, quanto ao número de termos desse polinômio. O que seriam os termos do polinômio, tá? Os termos do polinômio é justamente cada parte do polinômio, né? Eu não falei que ele é separado por soma e adição e subtração? Então, é cada partezinha daquela. Então, vamos colocar aqui, né? Ele pode ser um monômio. E ele vai ser um monômio quando ele tiver um termo só. Um termo. Então, como exemplo aqui, eu vou colocar o 8x quadrado. Então, esse é um monômio, porque ele só tem um único termozinho aqui, tá vendo? Ele também pode ser um binômio. Um binômio é quando ele tem dois termos. E como exemplo, eu vou colocar x ao quadrado menos 4x. Então, é um binômio, porque tem o primeiro termo e tem o segundo termo, tá? E ele pode ser também um trinômio. Um trinômio, como o próprio nome sugere, quando ele tem 3 termos. E como exemplo, eu posso colocar aqui 2x quadrado menos 6x mais 7. Então, é um trinômio porque tem 3 termos, tá vendo? Então, essa é a classificação quanto ao número de termos. Agora, sobre a raiz do polinômio, basicamente a raiz do polinômio vai ser o valor de x que torna o polinômio igual a zero, né? Então, o primeiro exemplo aqui de como pode cair, né, em algumas questões, ou pode ser cobrado aí, é o seguinte, perguntando, por exemplo, se 2 é raiz de px. Então, nesse caso aqui, ele já deu um possível número, né, que a gente vai substituir aqui no x, para ver se vai dar igual a zero, né? Então, a gente vai fazer o quê? Olha, p de x é igual a 3x menos 6. Então, será que, se a gente substituir o x por 2, isso daqui vai ser igual a zero? Não sei, bora testar. P de 2 é igual a 3 vezes o 2, né, que a gente substituiu, menos o 6. 3 vezes 2 é igual a 6, menos o 6 é igual a zero. Então, sim, 2 é raiz de px, por quê? Porque quando a gente substituiu 2 no x, a gente encontrou zero. Então, 2 é raiz de px. Mas, às vezes, a questão pode cobrar só assim, pedindo pra gente encontrar as raízes, né? Não dá nenhum possível valor. Como que a gente vai fazer isso, Lucas? Primeiro, a gente tem que entender o quê? Que a raiz do polinômio é o valor do polinômio quando ele for igual a zero. Então, se a gente sabe isso, a gente vem aqui e coloca, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a quanto? A zero, porque a gente quer achar a raiz do polinômio. E achar a raiz do polinômio nada mais é do que igualar esse polinômio a zero. Aí aqui vai cair em Bhaskara, né? E aí a gente vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E a gente vai ver aqui que o delta vai dar 1, né? Delta vai dar 1. Se vocês colocarem nessa fórmula aqui certinho, vocês vão encontrar 1.
E aí a gente tem, né, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E se vocês aplicarem essa fórmula aqui, vocês vão encontrar também que x vai ser igual a 5 mais ou menos 1 dividido por 2, né? E aí, a primeira raiz vai ser igual a 6, né? Dividido por 2, que é igual a 3. E a segunda raiz vai ser igual a 5 menos 1 dividido por 2, que vai ser 4 dividido por 2, igual a 2. Então, a gente achou as raízes desse p de x aqui, que no caso é 2 e 3. Né? Então, é assim que a gente faz para achar a raiz, só igualar o polinômio a zero, tá? Agora, em relação ao polinômio nulo, o polinômio ele vai ser nulo, né, quando todos os coeficientes eles forem iguais a zero, né? Como assim, né? Vamos entender a partir de um exemplo que eu acho que fica mais simples de visualizar. Calcular m e n sabendo que p de x é igual a tudo isso daqui, né? Então, a gente sabe que os coeficientes são os números, né? A gente viu lá que coeficientes são os números que acompanham as letras. Então, se todos os coeficientes são iguais a zero, logo a questão está nos dizendo que isso daqui, olha, ele não está acompanhando o x ao quadrado? Então, x ao quadrado é a parte literal. Então, isso daqui vai ser a parte numérica, né? Que é o coeficiente. Então, isso daqui é igual a zero. E nesse daqui, como não tem nenhuma parte literal, ele vai ser só a parte numérica. Então, isso daqui também é igual a zero. Né? Então, a gente vem e coloca aqui, olha. A gente já sabe m ao quadrado menos q é igual a zero. E a gente também sabe que n mais 2 é igual a zero. Então, m ao quadrado, a gente vai passar o 9 para o outro lado, né? Então, vai ser igual a 9 positivo. M é igual a mais ou menos raiz de 9. M é igual a mais ou menos o 13. Né? E aqui no n é igual a 2, a menos 2, que a gente vai passar para o outro lado negativo, né? E a gente já encontrou os valores de m e de n. Simples assim. Então, a gente saber que o polinômio é nulo serve para a gente resolver questões desse tipo aqui. Então, sempre que aparecer é um polinômio nulo, aí você vai ter que igualar a parte numérica a zero para achar o valor desse m, desse n aqui nesse caso, né? Já os polinômios idênticos, o polinômio vai ser idêntico ao outro quando os coeficientes, né, eles são iguais. Então, se a questão falar, por exemplo, o polinômio p de x é idêntico ao polinômio q de x. O que isso significa? Vamos para um exemplo também. Suponhamos que p de x seja igual a ax² mais b menos 1, x mais 12, e q de x seja igual a menos 2x² mais 7x menos o c. Né? Se eles são idênticos, vamos calcular qual é o valor de a, qual é o valor de b e qual é o valor de c, a partir dessa ideia de que eles são idênticos, tá? Então, um polinômio é idêntico ao outro quando um for igual ao outro. Então, se eles são iguais, vamos fazer o quê? Igualar um ao outro. Então, vamos pegar aqui o polinômio p de x. Ax² mais b menos 1, x mais 12, e igualar ele a menos 2x² mais 7x menos c. Então, se eles são iguais, significa que, já que a parte literal desse é x² e desse daqui também é x², e eles são iguais, então eu posso dizer que a é igual a menos 2, certo? Porque eles são iguais, tá vendo? Aqui tem x² e aqui também tem x². Então, logo, o coeficiente de x², o a, é igual a menos 2. A mesma coisa, aqui tem x e aqui também tem x. Então, eu posso dizer que b menos 1 é igual a 7, certo? Então, eu posso dizer que b é igual a 7 mais 1 e b é igual a 8, né? E também, o 12 aqui é o coeficiente, né? É independente. Então, eu posso dizer também que 12 é igual a c. Pronto, a gente achou o valor de a, a gente achou o valor de b e achamos... a gente achou o valor de b aqui, no caso é 8, né? E achamos o valor de c. Simples. Então, isso é um polinômio idêntico. A gente igualar um polinômio a outro e achar os seus coeficientes, né? A partir das partes literais aqui que são iguais.
Então, nos vemos na próxima aula.